E o Irã ainda não cumpriu a sua promessa de retaliar Israel por conta dos últimos acontecimentos promovidos pelo Estado de Israel contra os líderes terroristas no Líbano e dentro do coração de Teherã, a capital do Irã. Por ter sido um ataque contra o líder Hamas Ismail Haniyeh, até que isso não seria uma novidade por conta de todos os acontecimentos que estão sendo realizados desde 7 de outubro do ano passado, quando esses terroristas do Hamas eles invadiram o território israelense, mataram mais de 1.200 pessoas, sendo civis, militares, adultos, idosos, crianças e também colocaram ali como reféns diversos indivíduos de várias nacionalidades, inclusive americanos, levaram até Gaza e também parte desse número de sequestrados, que na época eram mais de 300 pessoas, parte ainda segue como refém dentro do território de Gaza, nos redutos mais com labirintos, mais difíceis de acesso das forças israelenses, por isso essa dificuldade tão grande de tentar resgatar esses indivíduos, esses reféns que foram presos injustamente. Mas, por ter sido um ataque no coração de Teherã, o Irã, é claro, jurou uma vingança de todas as formas possíveis contra Israel. Até Ali Khamenei, no último domingo e na segunda-feira, disse que todas as suas armas estariam de prontidão após este período de luto que era desde o início do velório até mesmo o enterro do líder terrorista Ismail Haniyeh, e também seria uma resposta pela morte do braço direito militar do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, que foi a morte do líder Shukur lá no Líbano, no sul do Líbano. Então, nesse período de grandes tensões no Oriente Médio, até o momento o Irã ele não reagiu conforme o esperado, conforme o anunciado por eles. Eles não lançaram as suas armas até o momento contra o território israelense. E quais os motivos disso, né? Eu fiz aqui uma análise a fundo a respeito desta situação, que ainda não se escalou para propriamente um ataque direto, físico, do Irã contra Israel e nem também os grupos de procuração apoiados e financiados pelo Irã em todo o Oriente Médio contra o território israelense. Fiz aqui alguns elementos que atestam essa letargia por parte do Irã, que justifica essa letargia, e também vou abordar aqui outros assuntos específicos, como por exemplo a posição feita em anúncio público a todos os seus seguidores do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, feita na terça-feira. Ele disse que haverá, sem dúvida alguma, uma resposta muito dura contra Israel. Ele disse que essas consequências não caberia a ele medir, ou seja, ele pouco se importa com essas consequências de uma guerra total ou não em todo o Oriente Médio. E também, Nasrallah, ele admitiu que se houver ou não o apoio do eixo da resistência que é liderado pelo Irã, o ataque do Hezbollah vai acontecer com muita força contra Israel. Então, esse foi o primeiro posicionamento direto do líder Nasrallah, atestando de que haverá um ataque. E Israel já havia prometido de que se tivesse circunstâncias reais de que haveria um ataque contra o seu país, se mecanismos, forças e também mobilização terrorista estivesse sendo realizada para atacar o Estado de Israel, todos os seus militares estariam dispostos a reagir antes de serem atacados. Mas, especificamente, eles estavam se referindo aos persas, ao Irã, e não ao Hezbollah sediado no Líbano e também na região do Iraque. Iraque também da Síria.
Então, não tenho certeza se essa avaliação dos militares e do alto escalão político e militar de Israel também abrange a posição do Hezbollah. E se abranger, já pode iniciar ali um ataque preventivo por parte dos israelenses após o anúncio oficial do líder Hassan Nasrallah do Hezbollah na terça-feira. Então esse é um primeiro ponto importante que precisamos destacar aqui, tá? Mas antes de continuar, eu peço gentilmente, de forma muito rápida, se inscreva no canal, curta o vídeo e ative o sino de notificação para não perder nenhum conteúdo aqui no canal, mesmo diante de vários strikes que estamos recebendo aqui do YouTube por vídeos, por imagens que mostram realmente a realidade sobre as questões geopolíticas e militares que estão acontecendo em todo o mundo. Então o seu apoio é sempre importante. Então eu vou citar aqui alguns princípios que eu vejo como elementos para essa letargia por parte do Irã, tá? E também, consequentemente, como efeito dominó por parte dos terroristas de procuração no Líbano, Síria, Iraque e até mesmo no Iêmen. Na segunda-feira, os ayatolás no Irã, eles solicitaram uma reunião emergencial de urgência na Organização dos Estados Árabes, onde reúne ali mais de 54 membros, países e também organizadores, em que é discutido ali alguns processos envolvendo os países árabes, inclusive países na região da África. Então, esse é o primeiro elemento que eu observo como uma letargia dessa resposta do Irã, dos persas, contra Israel. Por quê? Como na segunda-feira o ministro das Relações Exteriores do Irã solicitou essa reunião de emergência, ela foi marcada somente para agora, nessa quarta-feira. Então observem que os iranianos eles não podem mobilizar suas forças para realizar um ataque, principalmente no momento em que estavam passando pelo luto oficial em todo o país, pela morte de Ismail Haniyeh, por um ataque dentro de Teherã, e um período de intervalo para que essa reunião fosse feita dentro da Organização dos Estados Árabes. Isso significa o quê? Que eles vão buscar, através desta reunião, um maior diálogo, uma ponte também de apoio desses Estados Árabes, principalmente da região do Golfo Pérsico, como como a Arábia Saudita, como Emirados Árabes, o próprio Catar, de não reagirem a qualquer investida por parte dos persas, por parte do Irã contra Israel, ou até mesmo facilitar uma ponte de resposta da coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos em apoio, em defesa a Israel, ou abrindo seu espaço aéreo, ou abrindo seu território na parte terrestre para as tropas, ou até mesmo uma coalizão aérea, naval, enfim, para que eles não liberem essa passagem para uma defesa contra os iranianos, em defesa ali dos israelenses. Então, esta reunião ela terá como objetivo exatamente isso, e também, principalmente, vão tentar sustentar uma melhor manobra da parte energética do Irã, buscando apoio desses países na busca de escoamento de produtos de forma muito mais rápida, produtos esses energéticos como petróleo e gás do Golfo Pérsico. Porque pode haver sim uma reação em cadeia por parte da coalizão internacional e também de Israel, que poderia ali, essa ofensiva, atacar esses principais reservatórios e armazéns de recursos energéticos do Irã, o que seria muito ruim. Então, os persas tentam se aproximar desses países que fazem parte da OPEP+, que tem ali uma grande sabedoria e que possuem uma grande influência dentro do grupo para manipular o preço do petróleo, o preço dos produtos e até mesmo providenciar manobras de escoamento desses produtos em caso de uma guerra regional eclodir ali na região do Golfo Pérsico e também na região mais
a oeste do Oriente Médio, tá? Outro ponto interessante que eu analisei aqui, que influencia nessa letargia dos ataques persas, estava na visita do ex-ministro da Defesa e agora o braço direito também na presidência do Conselho Nacional de Putin, né, Conselho de Segurança Nacional de Putin, Sergei Shoigu, que visitou Teherã para tentar ali alinhar alguns pontos estratégicos com os persas, e foi uma visita muito importante do ponto de vista dos persas na busca de traçar uma estratégia de guerra de ataque e também de resposta e defesa. Mas Sergei Shoigu parece que levou uma mensagem secreta, uma mensagem oculta ali de Vladimir Putin, que foi posteriormente colocada a público, parcialmente, onde Vladimir Putin solicitou para o novo presidente persa, Massoud, e também para o líder supremo Ali Khamenei, terem uma reação, mas que seja uma reação proporcional, uma reação segura, que não influencie numa possibilidade de uma escalada regional em todo o Oriente Médio, tá? Mas o interessante disso tudo é que houve relatos, inclusive de fontes muito confiáveis no Oriente Médio, dizendo que cargueiros russos entraram no espaço aéreo iraniano e ali eles se perderam. São cargueiros que podem transportar vários tipos de equipamentos, sejam equipamentos de defesa e também de ataque, como mísseis antiaéreos e também sistemas de embaralhamento de comunicação, seja comunicação por satélites, seja comunicação por radiotransmissão, entre outros tipos de redes de comunicação. Então isso pode ser uma grande possibilidade que aconteceu e também esteja acontecendo no momento de grande crise apresentada no Oriente Médio, e também uma resposta clara do que foi dito por Vladimir Putin semanas atrás, onde ele disse que se o Ocidente está alimentando a Ucrânia contra as nossas tropas russas na guerra na Ucrânia, então nós iremos, sem dúvida alguma, alimentar os nossos aliados, que hoje são os inimigos do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos. Então pode ser que essa promessa de Putin já esteja sendo realizada, como vem sendo realizado junto com a Coreia do Norte, com tecnologias espaciais e de mísseis, e também com a China na transferência de combustível nuclear, combustível de urânio, para acelerar o seu programa de modernização e expansão de mísseis nucleares baseados em terra, em silo, os mísseis estratégicos. E o último ponto que eu destaco aqui, sem dúvida, para encerrarmos esta análise, há muitas cautelas por parte dos persas em relação a um ataque. Sem dúvida alguma, que na última ofensiva de abril feita pelo Irã, a primeira vez em que o Irã ataca o território israelense, depois de muitas intrigas entre eles, muitas discussões entre eles, muitas tensões, esse ataque, que foi lançado mais de 300 equipamentos aéreos com drones, mísseis e foguetes, foram, é claro, neutralizados em sua maioria pelos sistemas tanto de Israel quanto da coalizão internacional em apoio a Israel. Mas também os persas estão cautelosos nesta resposta clara de ataque contra Israel neste momento, porque Israel, em abril, fez também uma resposta muito contida, muito objetiva e que custou muito caro para a imagem, principalmente dos sistemas de defesa do Irã. Porque Israel atingiu, por exemplo, um grande sistema 30N6E de origem russa, que faz parte do sistema de radar e também de engajamento de alvos do sistema de defesa antiaérea S-400. Esses equipamentos estavam protegendo instalações extremamente importantes dos persas, como as instalações de Isfahan. São instalações nucleares que possuem grandes centrífugas e também reservatórios de urânio enriquecido. Então, os persas estão absolutamente cautelosos nesse momento. E muito provavelmente eles vão ouvir Vladimir Putin,
podem retalhar, mas com cautela. Vocês não vão visar, por exemplo, infraestruturas críticas dos israelenses. E porventura que esses mísseis, esses ativos escapam do engajamento, por exemplo, dos sistemas de defesa de Israel, por exemplo, como o Iron Dome, Arrow 3, né? Pode atingir ali uma grande infraestrutura, provocar um colapso ou atingir uma grande área populacional. Isso pode ter consequências graves. Por exemplo, os persas podem sofrer ataques precisos de forma imediata de Israel contra os seus principais reservatórios energéticos que ficam ali na ponta do Golfo Pérsico. Outra questão, pode sofrer um ataque em suas principais instalações nucleares e assim retardar todo o progresso, todo o programa nuclear e também de mísseis nucleares, de bombas, de construção de armas nucleares do país. E isso seria horrível para a dissuasão e também negociação de questões relacionadas às sanções ocidentais que vem ferindo ali, com certeza, a economia dos persas. Então vamos observar todo esse desfecho, essas tensões e vamos, é claro, entender que nesse momento a cautela ela está sendo muito utilizada por parte dos ayatolás lá no Irã. Obrigado pela sua presença neste vídeo de análise, espero que tenham gostado. Não se esqueça de dar o seu gostei, compartilhar esse vídeo, se inscrever e principalmente ativar o sino de notificação para não perder nenhum conteúdo. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.